Glórias a Deus, aleluia. Senhor Jesus, enquanto eu oro, Pai, enquanto eu levanto aos céus esse clamor por esta pessoa, Pai Santo, Deus vivo, eu peço que o Senhor estenda tuas mãos sobre ela, Pai, e que o Senhor faça uma grande obra na sua vida, no seu trabalho, Senhor Jesus, e nessa situação que ela vem enfrentando, Pai, essa situação difícil de perseguição, de problemas no trabalho, de problemas nos negócios, Senhor Jesus. Te levanta, Pai, em favor desta vida, te levanta em favor desta pessoa, Pai. Através do Salmo 127 Salmo 27 eu faço essa oração. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Senhor, nós não temeremos, Pai, porque Tu estás conosco. Nós não temeremos, Pai, porque Tu vai adiante de nós, Senhor Jesus. O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários, os meus inimigos se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Senhor Jesus, são muitos os que têm se levantado contra esta vida, são muitos que têm se levantado contra a vida desta pessoa, Senhor Jesus. E eu te peço, meu Pai Santo, que o Senhor entre nesta causa, que o Senhor tome, Pai, esta mulher pela mão, que o Senhor tome este homem pela sua mão, Pai, e que o Senhor caminhe com ele, que o Senhor seja o escudo e a proteção dele, Pai, aonde quer que ele andar, que nesse trabalho, Senhor, aonde ele tem sido perseguido, aonde ele tem sido alvo, Senhor Jesus, de embaraços, de armadilhas, Senhor Jesus, para que ele venha tropeçar e cair, que o Senhor esteja com ele, meu Pai. Aonde tem armado laços e cordas, Senhor Jesus, para talvez mandar ele embora, para talvez mandar ela embora, Senhor Jesus, e fazer com que ele perca o seu emprego, com que ela perca o seu emprego, Pai, levando esta família, Senhor, à derrota, levando esta família à miséria, que todos os planos e projetos das trevas sejam frustrados, Senhor Jesus, na vida desta pessoa que está ouvindo esta oração. E que o mal seja desterrado, Senhor. E quando ele entrar no seu trabalho, meu Pai, que a Tua presença seja com ele, que a Tua presença esteja com ela, meu Pai. Ainda que um exército me cercasse, diz o salmista, no Salmo 27, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisso confiaria. Pai, são tantas guerras no trabalho, são tantas fofocas, Senhor, são tantas mentiras, Pai, são tantos levantes, tanta falsidade, Senhor Jesus, mas nós cremos que Tu estás conosco. Nós cremos, Pai, que Tu és a nossa rocha viva, a fortaleza da nossa salvação. Uma coisa pedimos ao Senhor e buscaremos, que possamos morar na casa do Senhor todos os dias da nossa vida, para contemplar a formosura do Senhor e indagar no Teu templo. É na Tua casa, Senhor Jesus, o lugar onde o Senhor ordena a bênção e a vida, e no lugar onde nós encontramos força para nos refazer, Senhor, de todos os ataques do inimigo. Nós queremos estar em Tua casa, Senhor, nos fortalecendo. Ajuda-nos, Senhor, a vencer todas as barreiras, todo o impedimento, Pai, para nós estarmos contigo, Senhor Jesus, adorando no Teu santo templo, levantando as mãos sem ira e sem contenda, meu Pai, para que o Teu nome seja glorificado em todo o tempo, para que o Senhor seja a prioridade da nossa vida, Senhor Jesus, e dessa forma também, Pai, o Deus de livramento possa operar, Senhor, em tudo aquilo que nós fizermos e em todos os lugares aonde nós andarmos, Pai. Aonde pisar a
planta do pé, Senhor, deste homem e desta mulher, que ele possa declarar que ali o lugar o Senhor o tem dado. Que ele seja ali o dominador, Senhor Jesus. Que espiritualmente, Senhor Jesus, a tua presença que opera na vida dele, Senhor, possa dominar o ambiente, Pai. E que o teu nome venha a ser mencionado, venha a ser falado. Que o teu nome venha a ser glorificado neste lugar. E que pessoas possam ver diferença, Pai, na vida deste servo, desta serva. Pessoas possam ver diferença, Pai, na vida daquele que caminha contigo, Senhor. Ele que não se envolve em confusão, Senhor, não se envolve, Pai, em fofoca, embora o nome dele esteja, Pai, na roda dos escarnecedores. E embora, Senhor, muitos tenham feito do nome dele, do nome dela, Senhor, motivo de chacota, meu Pai, ele mesmo não tem se envolvido, Senhor Jesus, nas contendas, Pai, nos levantes, nos manjares do inimigo, Senhor, nos manjares de Satanás, Pai, que só levam à condenação. Também agora minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim. Por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a voz da minha súplica quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Oh, Espírito Santo, ajuda, Senhor Jesus, ajuda-nos a cumprir a tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, a tomar a tua direção, Senhor Jesus, para que também, Pai, o Senhor possa ser o nosso auxílio em tempo integral. Ajuda-nos, Senhor, a obedecer a tua voz, como o salmista disse, quando o Senhor disse, buscai o meu rosto. Eu disse a ti, o teu rosto, Senhor, eu buscarei. Ajuda esta mulher a estar em oração. Ajuda este homem, Senhor Jesus, a estar buscando a tua face constantemente. Nos ajuda, Senhor Jesus, a enfrentar, meu Pai, todos os obstáculos, todas as adversidades, Senhor, que se levantam contra o nosso dia, nos impedindo de nos colocarmos na tua presença, porque o poder das trevas sabe, Senhor Jesus, que quando nós oramos, quando nós te buscamos, Pai, ele não resiste e ele precisa sair da frente, ele precisa sair e bater em retirada. Por isso tem nos impedido, Pai, muitas vezes de nos achegar a Ti. Por isso, Pai, tem nos oprimido, Senhor, com tantas opressões, com tantos afazeres, com tantos conteúdos inúteis nas mídias sociais, na televisão. Oh, Espírito Santo, o Senhor tem levantado tantos canais de oração, o Senhor tem levantado tantos canais de estudo da palavra de Deus, o Senhor tem levantado pastores de Deus, homens e mulheres de Deus, de oração, de busca, de presença. Nos ajuda, Senhor, a enchermos a nossa mente, Senhor, com tudo aquilo que nos conecta com o céu, com tudo aquilo, Senhor Jesus, que nos coloca diante de Ti e nos ensina as coisas do céu, com a Tua palavra que é santa, que é poderosa, que é viva, Senhor, e eficaz, Pai, mais poderosa do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até a alma e o espírito, as juntas e medulas, e discerne a intenção do coração do homem, Pai. Ajuda, Senhor, este homem, esta mulher a ter destreza, Senhor, a manejar bem a palavra de Deus, Senhor, como um obreiro aprovado, como uma obreira aprovada, Senhor Jesus, alguém que saiba manejar a palavra para pelejar contra as trevas e ter sucesso no seu trabalho, e ter vitória no seu trabalho, e estar à frente dos seus inimigos, Senhor Jesus.
estar à frente de todos os levantes, Pai, nunca ser pego de surpresa, meu Pai Santo. Não escondas de mim a tua face, não repreendas, não rejeites o teu servo com ira. Tu fostes a minha ajuda, não me deixes e não me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Tu não nos desamparas, Senhor. Tu és o nosso auxílio, Pai. E é por isso, Senhor Jesus, que nós precisamos te priorizar, Pai. É por isso, Senhor Jesus, porque o Senhor, Pai, ainda que todos nos abandonem, ainda que o pai e a mãe nos rejeitem, Senhor, ainda que os filhos nos virem as costas, meu Pai, ainda que um amigo mais chegado, que um irmão, Senhor Jesus, nos despreze, nos humilhe e passe a ser nosso inimigo, Senhor. Todavia, Pai, o Senhor não se esquecerá do teu filho nem da tua filha. Ainda que todos se afastem, todos abandonem, ainda, Pai, nos momentos mais difíceis, no leito do hospital, Senhor Jesus, na hora da dificuldade, Senhor Jesus, e até na hora da morte, Pai, o único que está conosco, Senhor, é Tu, Pai Santo. Ensina-me, Senhor, o Teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e também os que respiram crueldade. Pai, quantas testemunhas falsas, Senhor Jesus, têm se levantado. Quantas mentiras, Pai. Mas o Senhor deixou claro, o Senhor deixou avisado, Pai, que todos aqueles que caminhassem contigo, Senhor, enfrentariam perseguições, Senhor, e enfrentariam mentiras, Pai, porque seriam contadas mentiras a respeito daqueles que te servem, daqueles que te buscam, Senhor. Mas nos livra, Senhor Jesus, daqueles que escarnecem de nós. Porque a Tua palavra diz, foi o Senhor mesmo quando orou, Pai, que disse: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. E eu te peço nesse momento, Pai Santo e Deus vivo, que o Senhor nos livre do mal. Pereceria sem dúvida se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor. Anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Nós esperamos em Ti, Pai. Nós não esperamos nos homens. Nós não esperamos, Pai, a promoção do chefe. Nós não esperamos, Senhor Jesus, que pessoas, Pai, nos beneficiem, Senhor. Nós não depositamos e não confiamos, Pai, nos homens, Senhor Jesus, porque os homens são falhos, Pai, assim como nós somos falhos. Nós não depositamos a nossa expectativa, Senhor Jesus, nos homens, Pai. Mas nós depositamos em Ti, Senhor, a nossa confiança, assim como diz, Senhor Jesus, o Salmo 123. Assim como os olhos das servas estão para a mão do seu Senhor, assim como os olhos dos servos estão para a mão do seu Senhor, assim estamos olhando para as Tuas mãos, Pai, porque nós sabemos que é das Tuas mãos que vem a bênção, é das Tuas mãos, Pai, que nós prosperamos, é as Tuas mãos, Pai, que nos levantam, Senhor. E eu te peço, nos protege, Senhor, nesse trabalho. Protege nessa empresa, Senhor. Protege, Senhor Jesus, as empresas, Pai, de maus funcionários que falam mal dos seus patrões, que comem, Senhor Jesus, e bebem, Pai, do salário, Senhor Jesus, que recebem, e falam mal, Senhor Jesus, daqueles que lhe abriu as portas. Falam mal, Senhor Jesus, do lugar que lhe sustenta. Aqueles, Pai, que têm preguiça, Senhor Jesus, de trabalhar, de produzir, Senhor, e querem apenas receber o seu salário. Toma, Pai, esse homem empresário nas Tuas mãos, Senhor, e dá olhos para ele de águia. Ajuda ele, Senhor Jesus, nessa empresa. Ajuda ele, Pai, com pessoas leais.
Estende as tuas mãos sobre ele, Pai. Levanta pessoas para trabalharem com ele, Senhor, que são leais, que são fiéis, Senhor. Repreende o homem mau, Senhor. Expulsa, Senhor Jesus, todos os demônios e todas as trevas, Pai, de perto dele, toda a falsidade, Pai, de perto dela, Senhor Jesus. Levanta, Pai, homens e mulheres para estar ao redor dele, Senhor, ao redor dela, Pai, segundo o teu coração. Homens e mulheres com desejo de trabalhar, de produzir, Senhor Jesus, de ajudar a prosperar a empresa, o lugar onde trabalha. Promove, Senhor Jesus, funcionários leais. Faz, Senhor Jesus, com que venha ascender a carreira, Senhor Jesus, de mulheres, Pai, dedicadas, que têm se dedicado, Senhor Jesus, durante anos a trabalhar fielmente, Senhor. Pessoas que abençoam, Senhor Jesus, o lugar dos seus trabalhos. Pessoas, Pai, que fazem a diferença no lugar onde trabalha, que são usadas por Ti, Senhor, com um sorriso, que são usadas por Ti, Senhor Jesus, com uma palavra, Pai, de bênção sobre a vida daqueles, Pai, que ela atende, que ele atende, sobre as pessoas que passam por ele, por ela no seu dia. Estende as Tuas mãos e promove, Senhor Jesus, move o lugar dessa pessoa. Abençoa ela, Pai, de uma tal maneira, Senhor Jesus, que nem as pessoas, Pai, venham entender, Senhor, o Teu mover, por causa da sua fidelidade. Abençoa, Senhor Jesus, a família, Pai, toda a sua casa, todos os seus projetos, Pai, sejam alinhados com o céu e sejam abençoados. Oh, Deus Todo-Poderoso, nós nos encurvamos, nós nos inclinamos a Ti, nos prostramos na Tua presença, Pai. Declaramos que o Senhor é soberano. Nós confiamos e esperamos em Ti e Te pedimos, Pai, que todo mal venha sair de perto de nós, venha sair do nosso redor, Pai. E que aonde nós passarmos, que o bom cheiro, o bom perfume de Cristo seja exalado através da vida deste homem, desta mulher, através da nossa vida, o Teu nome seja glorificado. Meu querido, minha querida, se chegou até aqui e se ouviu toda essa oração, eu te convido que deixe um curtir, um gostei nesse vídeo, para dar crescimento ao canal e muitas pessoas sejam abençoadas através das orações, e que tu possa compartilhar esse vídeo, sendo um canal de bênção, seja um instrumento do Senhor, só compartilhando, só enviando para 2 ou 3 pessoas essa oração, para que vidas tenham força para se levantar, para que pessoas, talvez tu não sabe, o teu amigo, a tua amiga, o teu parente, o teu colega de trabalho, pessoas talvez estejam passando por momentos de provação, momentos difíceis, momentos que não têm força de orar, e essa oração chega como ajuda para aqueles que precisam orar e não conseguem, porque muitas vezes nós somos tão oprimidos que não temos força para orar. Mas a Bíblia diz que quando nós temos força para orar, nós devemos fazer tudo que pudermos para nos revestir de toda a armadura celestial e depois estarmos firmes para que quando vier o dia mau, nós não sejamos derrubados. Também quero te convidar a se inscrever nesse canal e a receber mensagens de fé, de fortalecimento, de entendimento da palavra, motivacional. E o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida e tu serás abençoado e serás uma bênção também, compartilhando na vida de outras pessoas essas mensagens. Deus te abençoe, um grande abraço e até o próximo vídeo.